E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Nós vamos continuar de onde paramos no vídeo da aula passada. Nós estamos estudando produtos notáveis. Nós vimos o quadrado da soma, o quadrado da diferença e vimos também o produto da soma pela diferença de dois termos. Hoje nós vamos ver o restante do capítulo, que é agora não é mais com o quadrado, agora é com o cubo. Certo? Nós vamos ver o cubo da soma, o cubo da diferença e vamos ver ainda o produto do binômio x mais a pelo binômio x mais b. O cubo da soma de dois termos seria, no caso, x mais y elevado ao cubo. Por isso, o cubo da soma de dois termos. Desenvolvendo algebricamente, seria fazer x mais y vezes x mais y vezes x mais y, já que é uma potência ao cubo. No caso, perceba que vai ficar x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Só que x mais y vezes x mais y é x mais y ao quadrado. No caso, a gente já calculou anteriormente. Daria x ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, eu pego esse resultado e multiplico por x mais y novamente. Então, fazendo essa multiplicação, somando os termos semelhantes que forem possíveis, vai resultar nisso aqui. X ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes y, mais 3x vezes y ao quadrado mais y ao cubo. Então, nós podemos fazer x mais y ao cubo de forma direta através dessa fórmula. Só que perceba que, diferente dos quadrados da soma ou do quadrado da diferença, essa é bem mais complicada de memorizar. A anterior é mais simples, que é só o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Essa tem 4 termos, cada um com potências diferentes, com índices diferentes aqui nos expoentes, para memorizar. Então, tem um truquezinho para chegar nessa fórmula, eu vou ensinar a vocês agora. Então, vamos lá, gente, aprender um truque aqui para escrever essa fórmula, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar, no caso é x e y, escreva x vezes y 4 vezes. Por que 4 vezes? Se você perceber, lá dos exemplos anteriores, quando era o quadrado de dois termos, o quadrado virou 3 termos. Aí o cubo 3 virou 4 termos, aparece 4 monômios. Então, vamos escrever aqui 4 vezes. Para você saber os expoentes, você vai fazer o seguinte. Aqui há o cubo. Então, comece com o primeiro termo. No primeiro termo, você começa, ó, 3, 3, 2, 1, 0. Você vai fazer o mesmo esquema no outro termo. No x eu fiz 3, 2, 1, 0. Agora eu vou fazer no y, 3, só que eu vou começar daqui. 3, 2, 1, 0. Agora ficamos com, simplificando esse termo, qualquer coisa elevada a 0 dá 1, então vai sobrar só x ao cubo. Aqui ficamos com x ao quadrado e y elevado a 1 dá y. Aqui ficamos com x elevado a 1 é x, a y ao quadrado é y ao quadrado. E aqui x elevado a 0 é 1, ficamos só com y ao cubo. Aqui não está elevado a 3, não está elevado ao cubo. Então, veja, coloco um 3 aqui, coloco um 3 aqui e pronto. Ficamos, então, que x mais y elevado ao cubo dá x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Se fosse para fazer agora x menos y ao cubo, seria da mesma forma, mas vai mudar só um detalhe. Seria da mesma forma. Então, só para repetir, para recapitular, vamos fazer de novo. Coloco x vezes y 4 vezes.
Coloco x vezes y 4 vezes. Começando no x. Vamos lá. 3, 2, 1, 0. Voltando no y. 3, 2, 1, 0. Organizando. Aqui dá 1, vai ficar só x ao cubo. Nesse aqui, x ao quadrado vezes y. Nesse aqui, x vezes y ao quadrado. E nesse aqui, ó, x elevado a 0 dá 1, vai ficar só y ao cubo. Novamente, nos termos do meio eu coloco 3 e 3, 3 e 3. A única diferença é os sinais. Quando é x mais y, fica todo mundo positivo. Só que quando é x menos y, você vai fazer o seguinte. Começa com mais, faça mais, menos, mais e menos. Só que aonde tem mais aqui eu não preciso colocar, né? Ó. Então perceba que vai ficar um sinal negativo aqui e um sinal negativo aqui. Então assim concluímos que x menos y ao cubo dá igual a esse daqui. E x mais y ao cubo dá igual a esse aqui. Perceba que são os mesmos monômios. Os mesmos, ó. Iguaizinhos, só mudando o sinal. Que quando é mais fica todo mundo positivo e quando é negativo, para você lembrar quem fica positivo e negativo, faça o seguinte, positivo, começando com o primeiro termo, positivo, negativo, positivo, negativo. Utilizando as regras dos produtos notáveis, desenvolva em seu caderno as expressões a seguir. Eu vou aplicar a fórmula direta. A fórmula direta está aqui em cima, logo aqui em cima. O que é que ela nos diz para fazer? Nós temos que colocar o primeiro termo ao cubo. Então, eu vou botar o primeiro termo ao cubo. Ó, vou colocar 2a ao cubo. Tá aqui. Mais 3 vezes. O segundo termo tem que colocar ao quadrado. Aliás, o primeiro termo ao quadrado, vou escrever aqui. O primeiro termo ao quadrado. Vezes o segundo termo. O segundo termo é 1, vou botar aqui 1. Mais 3 vezes. O primeiro termo é 2a, vou colocar aqui 2a. Vezes o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 1, 1 ao quadrado. Mais, por último, o segundo termo ao cubo, 1 ao cubo. Então, é só eu observar quem é o primeiro termo, quem é o segundo, e sair colocando cada um no seu devido lugar. Então, agora fazendo as continhas, ó, 2a ao cubo. 2 ao cubo é 8. A ao cubo é a ao cubo. Mais, aqui, veja só, 2 ao quadrado, dá 4. Aí, 4 vezes 3 dá 12. E a ao quadrado é a ao quadrado. Mais aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aí, o a vai ficar só o a. E aqui, 1 elevado a 3 dá 1. Então, pronto, fizemos a A. Vamos fazer a B agora. Eu vou aproveitar isso aqui que a gente já fez. Aliás, eu vou apagar e fazer de novo detalhadinho, certo? Pronto, fizemos a A, vamos fazer a B. A B, vamos lá, mesmo esquema. Vamos pegar o primeiro termo e elevar a 3. O primeiro termo é x ao quadrado. Então, veja, vai ficar x ao quadrado. É o primeiro termo. É elevado ao cubo. Mais 3 vezes. O segundo, novamente, o primeiro termo ao quadrado, vou colocar aqui. Certo? Se você preferir, você pode fazer aquele esquema que eu vim fazendo em outros exercícios. Que nós vimos que faz o que aqui? Ó, primeiro termo ao cubo, aí 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, e o terceiro termo ao cubo. Pronto, escrevi a regrinha trocando os valores desconhecidos apenas por parênteses. Então, vamos ver. O primeiro termo aqui, na letra B, é x ao quadrado. Então, vou colocar aqui dentro, ó, x ao quadrado. Aqui também, onde tiver x, eu vou botar o primeiro termo. O primeiro termo eu vou colocar aqui, aqui e aqui. Então, aqui,
aqui e aqui. O segundo termo aqui na letra B é o 2. Então, vou botar o 2 aqui, aqui e aqui. Resolvendo, ó, x ao quadrado elevado a 3, mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Mais aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. Mantém a base aqui, ó, x ao quadrado, você faz 2 vezes 2, 4. Mais aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. E temos aqui ainda x ao quadrado. Mais 2 elevado a 3, que dá 8. Pronto, essa é a resposta da B. Vamos fazer agora a letra C. É a mesma fórmula, o mesmo esquema, então eu vou só apagar aqui dentro, ó. Vamos ver. É a mesma fórmula, é o quadrado do primeiro, aliás, o cubo do primeiro, aí depois faço 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, aí vezes o segundo termo, 3 vezes o primeiro termo, o segundo termo ao quadrado e o segundo termo elevado ao cubo, cada um no seu canto, vamos lá. O primeiro termo aqui na letra C é 3x, então vou colocar aqui, ó, primeiro termo aqui, primeiro termo aqui, primeiro termo aqui. E o segundo termo é 4y. Vou botar aqui o segundo termo aqui, 4y aqui, 4y aqui e 4y aqui. Cada um no seu devido lugar. Agora vamos fazer as operações. 3x ao cubo, ó, 3 ao cubo dá 27. X ao cubo é x ao cubo. Mais, vamos lá, ó, 3 ao quadrado. Se fazer os cálculos que der para ir fazendo mentalmente, você faz logo. 3 ao quadrado é 9. Aí vai ficar 9 vezes 3, vezes esse outro 4 que está aqui. Aí vai dar 108. Pronto, relacionei os números. Agora vamos à parte algébrica, ó. X ao quadrado é x ao quadrado. E temos um y aqui. Vou botar ele aqui. Mas, vamos lá, os números primeiro, ó, tem um 4 ao quadrado aqui, 4 ao quadrado dá 16, aí 16 vezes 3 dá 48, aí vezes esse outro 3 aqui, dá 144. Aí temos um x aqui, tá aqui o x aqui, e temos um y ao quadrado, mais, ó, 4 ao cubo, é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64, e y ao cubo é y ao cubo. E, por último, AD. Vamos lá, vou trocar agora os primeiros termos e os segundos termos aqui, na mesma expressão. Vamos lá. Agora, aí, na D, quem é o primeiro termo na D? O primeiro termo é 2A ao quadrado. Então, aonde é para colocar o primeiro termo, eu vou escrever 2A ao quadrado. Aqui, aqui e aqui. E o segundo termo, quem é? É 2. Então, aonde tem que colocar o segundo termo, eu coloco 2. Agora, vamos fazer os cálculos. 2 elevado a 3 é 8. E A ao quadrado elevado ao cubo, nós sabemos que mantém a base e multiplica os expoentes. Aí 2 vezes 3, 6. Mais, vamos ver os números primeiro. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí nós temos que fazer 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes esse 2, que dá 24. Pronto, relacionei todos os números. Agora, olhando a variável, tem um A ao quadrado. Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Mas aqui, ó, temos 3 vezes 2, que dá 6. E tem 2 ao quadrado aqui, que dá 4. 4 vezes 6, 24 novamente. E temos A ao quadrado aqui. A ao quadrado. Mais 2 elevado a 3, 8. Pronto. Então, esse aqui é o resultado da letra D.
Bom, o cubo da diferença de dois termos eu já expliquei. Nós temos que aparecem os mesmos termos, só que aquele esquema que eu falei, ó, tem alguns sinais negativos. Então, para você lembrar onde fica o sinal negativo, é só lembrar, faz positivo, negativo, positivo, negativo. Agora, os termos, as potências, os coeficientes aqui, 3 e 3, ó, nos termos do meio, exatamente igual. O desenvolvimento de x menos 1 ao cubo corresponde a. Então, nós temos que fazer o seguinte. O primeiro termo ao cubo já está aí na fórmula. Aí o primeiro termo ao quadrado, aí vezes o segundo termo. Aí agora 3 vezes o primeiro termo, o segundo termo ao quadrado e por último o segundo termo ao cubo. Quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo aqui na primeira questão? O primeiro termo é x, ó. Então vou botar x aqui, aqui e aqui. E o segundo termo é 1. Vou colocar um aqui e um aqui. Agora, resolvendo, simplificando o que for possível, ficamos, ó, o cubo do primeiro, tá aqui o cubo do primeiro. Menos 3 vezes, ó, x ao quadrado é x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, mais, ó, 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 3, 3, aí tem um x aqui, 3x, menos 1 ao cubo, que dá 1. Pronto, terminamos a primeira. A 2 diz o seguinte, se P é igual a esse polinômio, Q é igual a isso aqui, a expressão P mais Q é igual a x menos 2 ao cubo ou é igual a x menos 1 ao cubo? Vamos fazer então. Temos que somar P mais Q. O P é x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2. E o Q é 3x mais 1. Resolvendo, temos 3x ao cubo menos 3x ao quadrado, temos mais 3x aqui, só colocando em ordem, certo? Eu já vou resolvendo colocando em ordem. Aí temos menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, subtrai e dá o sinal do maior, dá menos 1. Então, perceba, essa expressão aqui é igual a quem? É igual a x menos 2 ao cubo ou x menos 1 ao cubo? Nós acabamos de fazer no item 1, ó. Isso aqui é igual a x menos 1 ao cubo. Vamos ver agora, gente, produtos de binômios assim, os notáveis, certo? Se temos, por exemplo, a multiplicação de x mais a por x mais b, né, resolvendo aqui algebricamente, fazendo a distributiva e simplificando, nós temos que x mais a vezes x mais b vai ter ser dado por essa expressão aqui. Então, por exemplo, se nós estivéssemos fazendo a multiplicação de x mais 2 vezes x mais 3, segundo esse produto notável, como é que ficaria? Ficaria x ao quadrado mais, aqui eu tenho que escrever a mais b, quem é o a? É 2, o b é 3, multiplicar por x, e aqui fora escrever a vezes b. Então, eu escrevo 2 vezes 3. Então, vamos ficar com x ao quadrado, aqui, ó, 2 mais 3, 6, então 6x, aliás, 5, me antecipei aqui pensando na multiplicação. 2 mais 3, 5. E aqui, 2 vezes 3, 6. Então, se eu tenho o produto notável em mãos, dá para eu fazer o resultado dessa multiplicação direto, só jogando na formulazinha. Que é melhor do que, bem menos demorado do que você fazer todos os cálculos aqui algebricamente. Multiplicar e depois distribui o x, depois distribui o 2, depois faz a soma, simplifica, pronto. Então, se você tem um produto notável, né, sempre que você tiver algo do tipo x mais a multiplicando por x mais b, vai virar uma expressão desse tipo. E se nós tivermos agora x mais a multiplicando x mais por x menos b, a expressão vai ser dada dessa forma aqui, ó. Aqui multiplicando o x, ó, veja que é parecido, só muda o sinal. Veja que aqui vai ficar a menos b, multiplicando o x, aí eu faço a subtração e coloco o resultado aqui, menos aqui fora eu faço a
vezes b. Então, vamos utilizar isso aqui e fazer alguns exemplos. Né? Tem mais um produto de binômio, que é quando nós temos x menos a e x menos b. Nós temos que aqui vai ficar um menos, aí a mais b vezes x, e aqui fora a mais b. Então, nessa aqui, pessoal, por exemplo, se nós temos que multiplicar x mais 5 vezes x menos 3. Como é que vai ficar segundo o produto? X ao quadrado, aí mais, multiplicando o x, nós vamos ter que fazer a menos b. Quem é o nosso a? O nosso a é 5. E o nosso b é 3. Então, vai ficar 5 menos 3, multiplicando x. Menos, aqui fora, eu vou ter que fazer a vezes b. Então, eu vou ter que fazer 5 vezes 3. Com isso, ficamos, ó, 5 menos 3 dá 2 positivo, vai ficar 2x, menos 5 vezes 3, que dá 15. Então, é só aplicar o produto correto à situação correta. Essa aqui, se nós tivermos mais b e mais b, ó, x mais a, x mais b. Essa aqui, se a gente tiver um x mais algum número e um x menos outro número. E essa outra aqui, é se a gente tiver x menos a e x menos b. Vamos ver o seguinte, vamos fazer x menos 3 multiplicando x menos 4. Como seria aplicar essa sentença aqui? Vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado menos, eu vou ter que somar a mais b. O a é 3, o b é 4, então a mais b multiplicando x mais a vezes b aqui fora. Aí a e o b é 3 e 4, fica 3 vezes 4. Vai ficar então x ao quadrado menos 3 mais 4, 7, vai ficar 7x, mais 3 vezes 4, que dá 12. E por hoje é só, pessoal. Finalizamos mais um capítulo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.